Aguardando o início da gravação. Ó. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, professor Elber, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Direito Penal Militar. Né? Hoje um tema muito importante, nós vamos fazer bateria de exercícios. Vamos treiná-los para a sua prova. Essa é a nossa finalidade, esse é o nosso objetivo. Vamos lá? Então vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Questão número 1. Abandonar, sem ordem superior, o lugar de serviço que ele tenha sido designado ou o serviço que ele cumpria, antes de terminá-lo, configura o crime de quê? Olha lá, gente, olha só o elementar do tipo criminal. Abandonar, né? Ou seja, deixar ao relento, sem ordem do superior, ou seja, sem autorização do superior. O lugar que você tem que proteger, que você tem que guarnecer, é o lugar de serviço que ele tenha sido designado, a sua função, ou o serviço que você cumpria antes de terminá-lo, ou seja, antes de terminar o cumprimento da sua atividade, né, você, o militar, ele abandona o lugar de serviço, ou ele que estava sendo designado, ou antes de terminá-lo. E aí, professor, o que ele vai responder? Olha o tipo elementar do crime. Abandonar, deixar ao relento. Isso configura o quê? O descumprimento de missão? Não, né? Na verdade, quando falo de descumprimento de missão, nós vimos o quê? Deixar de cumprir a missão. Deserção? Não, né? Aquele deserção no período da graça, mais 8 dias, no 9º dia, 0 hora, comete a deserção. A insubmissão, o artigo 187 do Código Penal Militar, aquele civil que deixa de se alistar ao alistamento militar obrigatório conscrito, não. Nós temos a figura, então, do abandono de posto. Isso é uma questão de prova, viu, gente? Todas as questões de prova aqui são as questões que eu estou trazendo, são questões de prova, tá joia? Então, nós temos aí a letra C, abandono de posto, tá joia? Vamos dar continuidade. Professor, questão número 2. Consiste em falsidade ideológica ou militar omitir em documento público ou particular. Olha o elementar do tipo, hein, gente? Vamos aí, ó, vamos decorar o elementar do tipo criminal. Omitir. Em documento público ou particular, declaração que dele devia constar. Ou, olha o outro tipo criminal. Inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa de que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar. E aí, professor, está certo ou está errada essa questão? Está certíssima. Olha lá. Então, gente, o que é lembrar na falsidade ideológica? É a omissão, né? É em tanto em documento público particular, declaração que deveria constar, ou seja, omitiu daquela informação que é importante para a elucidação dos fatos, por exemplo, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa, ou seja, inseriu ou fazer inserir, ou seja, colaborou ali para que seja inserida declaração falsa ou diversa que deveria ser escrita. Então, aquele ali configura em si, então, a falsidade ideológica, certa a nossa questão. Então, gente, lembra sempre do verbo omitir, inserir ou fazer inserir declaração falsa. Isso é importante para a prova, o bizu para a prova. Decorar isso aí, tá joia? Vamos lá. Assinale a alternativa correta após analisar dos itens 1 a 4. Reunirem-se militares agindo contra a ordem recebida do superior. 2. Reunirem-se militares recusando a obediência ao superior quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência. 3. Reunirem-se militares assentindo em recusa conjunta de obediência, olha aí, ó, ou resistência ou violência em comum contra o superior. Aqui ficou junto aqui, né? Esse ou, vamos fazer essa correção, ou violência ou em comum contra o superior. Reunirem-se militares ocupando quartel, né? Aí vamos lá, letra A. Os itens 1 e 3 constituem revolta, enquanto os 3 e 4 constituem motim se os agentes estiverem armados. Aqui, gente, 1 e 3, revolta, né? Enquanto 2 e 4, motim se os agentes estiverem armados. Vamos ver o 2 e o 4. Olha lá, reunir os militares recusando a obediência superior quando estejam agindo sem ordem e praticando violência. Não, aqui também, se tiver armado, vai ser motim e não vai ser revolta, tá? Então, se tiver armado no inciso 2, né?
e ocupando quartel também, aqui no caso vai ser armado. Lembrando que a revolta é o quê? Reunir os 2 ou mais militares armados. Pode ter 10 militares, mas desde que tem pelo menos 2 armados, né? B, então tá errado. Todos os itens constituem motim, exceto no caso de agentes estarem armados, caso que se configura o quê? A revolta. Correta questão, né, gente? Correta questão. Então, todos os itens constituem motim, exceto no caso dos agentes estarem o quê? Armados, caso em que se configura a revolta. Certinho. Vamos ver a C. Apenas o item 3 constitui motim e os demais constituem revolta, independente dos agentes estarem armados. Não, tá errado, né? Tem que estar armado para ser revolta. 1 e 2 constitui motim, enquanto 3 e 4 revolta. Não, né? Aqui nós não falamos em nenhum momento questão de estar armado. Então, aqui não tem a situação da revolta. Então, letra B, né? Todos os itens constituem motim, exceto se no caso dos agentes estarem armados, caso configura a revolta, né? Letra B. Tá joia? Vamos lá. 4. Assinale a alternativa correta sobre a conduta que consiste no crime de deserção após analisar os itens a seguir. Olha lá. Ausentar-se um militar sem licença da unidade que serve ou do lugar em que deva permanecer por mais de 5 dias. Não, nós sabemos que no caso, né, a deserção, ela se consuma, ela se exaure após 8 dias. Ou seja, eu tenho o dia da graça, os 8 dias, na 0 hora, 0 minuto, 1 segundo do 9º dia, né, configura a deserção, ou seja, por mais de 8 dias. Então, nós temos aí a resposta letra C. Olha lá, pessoal. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Então, no caso, gente, deu a 0 hora, né, 1 minuto, né, 1 segundo do 9º dia, tirando o dia da graça, né, que é o primeiro dia que ele falta, configura a deserção. Então, é por mais de 8 dias. Tá joia? Então, letra C, a nossa questão. Vamos para 5. São características do crime de abandono de posto. Olha lá, vamos ver, né? Crime de perigo, né? Olha lá, vamos ver então. São características do crime de abandono de posto, exceto crime de perigo, crime contra o serviço e o dever militar, B. Crime imediato ou crime de mera conduta. E aí, pessoal? Qual que é a resposta que vocês acham? Alguém quer entrar ao vivo aí? Pode entrar, né? E aí? O que vocês acham aqui, pessoal? Alguém quer dar opinião aí? Antes de nós analisarmos o feito? Ô, professor, acredito que seja de mera conduta. Crime de mera conduta? Alguém dá mais, alguém dá menos? E aí, pessoal? Gera perigo? Gera, né? Contra o serviço militar, dever militar? Sabemos que sim. Imediato, na situação imediata de abandonar mera conduta. Olha só. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos ver lá o nosso gabarito. Na verdade, é o exceto, né? Eu confundi aqui. É o exceto, né? Então, eu acredito que letra C. Já letra C aí. Justamente. Aqui, o que está pedindo? Lá, a letra, o exceto, né? Opa, cadê? Está pedindo o exceto. É o que me confundiu aqui. Eu acredito que seja imediato aí. Por isso que eu estou falando assim, gente, tem que ler com calma mesmo para tomar cuidado. Aqui faltou ter a vírgula, né, Kel? Exceto. São características do crime de abandono de posto. É de perigo? É. É imediato? Sim. É crime de mera conduta? Ou seja, é praticado pelo militar naquele momento ali? É. Agora, é contra o serviço militar e o dever militar? Não, né? Então, no caso, Nutella, desculpa, é o crime, na verdade, não é o crime imediato, né, gente? Eu estou confundindo aqui, né? Eu estou mexendo no crime de abandono de posto. É de perigo, contra o serviço militar e o dever militar, e não é crime imediato, no caso em tela, é crime de mera conduta. Bacana? Então, nós temos aí a letra C. Muito bom. 6. Aqui confunde, né, pessoal? Então, tem que ficar atento aí. 6. Sobre o que configura a conduta típica do crime de recurso de obediência, Oi? Tem como explicar aí por que ele não é crime imediato? Não, aqui no caso, ele é o crime de mera conduta. Aqui é crime de mera conduta. Se ele é de mera conduta, ele não tem situação da imediata. Eu falei, CC imediato, né? É uma situação ou outra, é uma situação ou outra. Então,
ele não é questão imediata, isso é questão conceito de doutrina, gente, isso é mais de doutrina. Mas se ele é de mera conduta, né, ele não tem essa natureza de ser imediata. A doutrina coloca isso aí, né, fica um pouco confuso até de entender, mas eu não tenho essa natureza imediata. Bacana? É um pouco confuso mesmo, mesmo. Vamos lá, vamos caminhando. 6. Sobre a configura a conduta típica de crime de recusa de obediência, assinale a alternativa correta. Escolha uma. Promover reunião de militares ou tomar parte para discussão de ato superior em assunto atinente à disciplina. Não, né? Aqui não configura recusa de obediência. 2. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Olha lá. Desrespeitar o superior diante do superior hierárquico, também não. Gente, para facilitar aqui, ó, qual que é o bizu para a prova? É sempre lembrar dos verbos, olha aqui, ó. Eu tenho a promover a reunião, né? Então, aqui no caso é o crime de promover, né? Tomar parte de, né? Para a situação da indisciplina. Então, não é o crime de recusa. Desrespeitar o superior diante de outro militar. Ah, pode ser superior, pode ser subordinado, qualquer militar. Então, é sempre lembrar do verbo. Olha lá, despojar-se, ou seja, né? Menosprezar, ridicularizar. No caso, despojar-se, retirar, né? O uniforme com decoração e signo distintivo de por menosprezo ou vilipêndio. Aqui, gente, é só a gente lembrar do verbo. Recusa de obediência é recusar, né? Aquela ordem direta, né? Passar ou no HT, ou na rede de rádio, ou olho a olho. Naquela recusa imediata, que no caso, a ideia da imediata, né? Ou seja, está ali, próximo militar. Diferente, né? Nós vimos lá da desobediência. Se determina o militar para que ele cumpra certa atividade, ele fala, beleza, eu vou cumprir. Mas chega lá e ele não cumpre, né? Então, é a desobediência. Quando ele expressa aquela recusa, né? Que não vai realizar aquele ato expressamente de frente com o militar ou na via rede de rádio, ele faz aquela recusa mesmo clara para que entenda de fato que não vai cumprir aquela medida que configura a recusa de obediência. Então, recusar obedecer à ordem superior sobre assunto ou matéria de serviço relativamente ao dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Bacana? 7. Constitui o crime de prevaricação o fato de deixar de responsabilizar civil que comete infração no exercício do cargo ou quando lhe falta competência não levar ao conhecimento da autoridade competente, né? Tá junto aqui, né? E aí, gente, aqui no caso em tela. Então lá, de novo. O crime de prevaricação, deixar de responsabilizar civil que comete infração no exercício do cargo quando lhe falta competência não levar ao conhecimento da autoridade competente. E aí, gente, certo ou errado? Errado, né? Só para a gente lembrar, o que é prevaricação? É quando o militar retarda, deixa de praticar um ato de ofício com interesse e sentimento pessoal. Né? Lembra que é o crime do coração. É o que diferencia lá da corrupção passiva, é o que diferencia da corrupção passiva privilegiada, é o que diferencia da corrupção passiva qualificada. Se retardo, deixa de praticar um ato de ofício, recebendo vantagem devida, corrupção passiva qualificada. Se o retardo, deixa de praticar um ato de ofício, cedendo a pedido do outro, o cara te ligou para se liberar, corrupção passiva privilegiada. A prevaricação é o quê? Retardar, deixar de praticar o de ofício por interesse e sentimento pessoal, chamado crime do coração. Então, 7, falsa. 8. Conforme o Código Penal Militar, todas as assertivas estão corretas, é certo. Olha só, pessoal, então dá para não confundir, tá? Então, por isso tem que ter essa maldade na da prova. Está pedindo correto, tá? Então, todas estão corretas, é certo. Ou seja, está pedindo a incorreta. Então, tem que treinar isso aí, gente, justamente para chegar na prova, você não confundir o título lá da questão, né? O que ela está pedindo? Primeira coisa que você tem que interpretar, o que a questão está te pedindo. Primeira coisa que você tem que interpretar o que a questão está te pedindo, né? Então, aqui no caso, ela está te pedindo a errada. Todas estão corretas, exceto, ou seja, uma está errada. Vamos lá. O militar da reserva ou reformado conserva todas as responsabilidades e prerrogativas do pós-graduação para o efeito da aplicação da lei penal militar quando pratica ou contra ele é praticado crime militar. E aí, gente, vai manter todas as suas prerrogativas do pós-graduação? Vai, né? Sem sombra de dúvida, vai manter tanto o militar da reserva quanto o reformado. Lembrando que no Código de Ética, o da reserva, ele só responde, né, no artigo 13, inciso 2, 3 e 6, combinado com o artigo 92, né, do Código de Ética. Então, o militar da reserva, ele só responde 3 transações. Na verdade, o mapa fala que é 2, né? O inciso segundo, ele afasta. O mapa afasta o inciso segundo, né? E o reformado não se aplica ao Código de Ética, mas aplica-se ao Código Penal Militar. Então, está correta a questão. B. O militar da reserva ou reformado
empregado da administração militar equipara-se ao militar em situação de atividade para o efeito da aplicação da lei penal. Correto, né? Então, o militar da reserva reformado, empregado da DM, equipara-se na situação de atividade? Equipara-se. Mas lembrando, gente, que o reformado ele está desobrigado definitivamente de retornar para as atividades, né? Nós temos isso no EMENG. O militar da reserva, ele volta, né? O convocado ou reconvocado para o serviço ativo. Nós temos duas situações. Ou ele volta voluntariamente, que ele quer, ele ganha um terço a mais, ou agora nós tivemos a mudança do Código de Ética, né? Do EMENG, ano passado, a situação da pandemia aí, autorizou o comandante-geral, na situação de calamidade ou de grave perturbação da ordem, convocar outorgamente, obrigatoriamente. Então, gente, mudou agora, mudou no passado, viu, gente? A situação aí do Código de Ética, né? Na verdade, aí, de trazer o militar obrigatoriamente no caso de grave perturbação da ordem, né? E mudou foi o EMENG, né? O Estatuto, né? Que traz direitos, prerrogativos e deveres. Quando houver perturbação da ordem e grave perturbação da ordem e calamidade pública. Então, pode o militar convocar obrigatoriamente pelo comandante-geral, só pelo ato do comandante-geral. Então, tá correto. Letra C. O militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre o outro igual ao posto de graduação, não é considerado superior. Opa, peraí. O militar que, em função, em virtude da função, ele exerce autoridade sobre o outro de igual posto de graduação, não é considerado superior, né? Ao contrário, ele é considerado superior em virtude da função que ele exerce, né? Olha lá. Aí está falando que somente o posto de graduação são levados em consideração por efeitos de aplicação da lei penal. Não. Em virtude da função, se ele exerce, né, autoridade sobre o outro de posto ou graduação, né, superior, do mesmo posto ou graduação, de igual, né, é considerado superior hierárquico. Lembra que nós falamos na aula, pessoal, a lei delegada 174, os cargos de comandante-geral e chefe do gabinete militar do governador têm status de secretário de Estado. Então, eles têm, pela função que eles exercem, eles têm precedência hierárquica em relação aos demais coronéis da instituição, né? O chefe do MPM, ele tem status de secretário adjunto. Onde está previsto isso, professor? Na lei delegada 174. Então, aqui está errada essa questão, porque aqui, a função que ele está exercendo, ele coloca, mesmo que seja de posto, mesmo graduação, no pós-graduação, pela função que ele exerce, ele tem status, né, e tem precedência hierárquica em relação aos demais. Tá, joia? D. O militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre o outro de posto ou graduação, considera superior para efeito da aplicação da lei penal. Certinho. Então, letra C, nossa questão errada. No que se refere às excludentes de ilicitude do Código Penal Militar, marque a alternativa correta. Olha aí, pessoal, ó, agora está pedindo o que? A correta. Caso haja o resultado morte, decorrente de situação policial, haveria reconhecimento preenchido dos demais requisitos do estrito cumprimento do dever legal, né? Olha aí, não, no caso inteiro aqui, gente, aqui está pedindo o que? Haja o resultado morte, decorrente de situação policial, haveria reconhecimento preenchido dos demais requisitos de estrito cumprimento do dever legal. Não, aqui no caso, gente, se para o resultado morte, para comprovar a exclusão de ilicitude, o quê? Repelir injusta agressão real iminente, né? Legítimo que defesa. Então tá errado, né? Tá errado. B. Entende-se em legítima defesa quem, usando de todos os meios necessários, né? Repele a agressão provocada, atual iminente, direito ou seu ou de outrem. Gente, olha que pegadinha essa questão. Olha que pegadinha. Isso cai na tua prova, hein? Tem que ficar atento. Entende-se por legítima defesa quem, usando de todos os meios necessários? Não. Aqui não é todos os meios, usando moderadamente os meios, né? Usando moderadamente os meios necessários, usando moderadamente os recursos. Aqui não é usando todos os meios necessários, né? Usando o que? Moderadamente, o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. Moderadamente os meios necessários. Então, no caso inteiro, está errado. Aqui está certo, quando fala agressão provocada, atual, iminente, a direito seu de outro, tudo bem. Mas, para repelir injusta agressão real iminente, né? Mas todos os meios necessários, não, é usando moderadamente os meios necessários, então está errado. C. Considera-se em estágio de necessidade quem pratica o fato para preservar direito seu ou alheio, de perigo certo atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, desde que o mal causado, por sua natureza e importância, é consideravelmente inferior ao mal evitado e o agente não era legalmente obrigado a arrostar o perigo. Gente, o que é arrostar? É afastar, né? É mitigar o perigo. Certinho, né? Estágio de necessidade. Né? Você vai preservar o direito seu alheio de um perigo certo atual que não provocou, né? Nem podia de outro modo evitar. A gente chama de conduta
sem, dessa forma, não deveria ter como atuar, né? Inexigibilidade, a gente chama de conduta diversa. Não tinha como atuar de outra forma. Por exemplo, você está lá na atividade militar, só tem um paraquedas. O que você faz? Você briga com o cara lá, dá na cara dele, joga ele lá embaixo, porque joga lá do avião, porque naquele momento só tinha um paraquedas. Qual é a ideia ali? Você vai preservar o direito seu, né? De outro modo, não tinha como evitar. Então, assim, você tinha que garantir a sua vida, no caso, em tela, né? Então, está correta a questão. Está igualzinho lá no texto da lei. B. O agente que, em qualquer dos casos de exclusão de crime, excede dolosamente os limites da necessidade, só responde pelo fato se este é punível a título de culpa. Não, aqui está errado também. A gente, em qualquer dos casos, excede, né? Dolosamente, não tem esse excesso, né? Dolosamente. No caso interno, não tem esse excesso dolosamente, tá joia? Então, a nossa resposta aí é letra C. Letra D também não tem essa conduta lá no Código Penal Militar dessa forma, tá joia? Vamos lá. 10. No que se refere às excludentes de culpabilidade, previstas no Código Penal, marca a alternativa correta. Então, gente, se é correta, está pedindo uma só. Vamos lá. Se a ordem do superior ter por objetivo a prática de ato manifestamente ilegal, ou não há excesso nos atos e na forma de execução, é punível também o inferior? Não, é lógico que não, né, gente? Se o ato tem por objeto lá, a ordem for legal, ou não há excesso, né, não é punível o inferior. Então, no caso inteiro aqui, o inferior, na verdade, é o subordinado, né? Isso aí tá antigo, né? Tá errado. Não é culpado quem comete o crime sob coação irresistível, ou que lhe suprima a faculdade de agir conforme a sua vontade. Aqui está correto. Não é culpado se, por exemplo, existe uma coação irresistível. Eu lembro que a própria doutrina fala ali, uma crítica que fala do Código Penal Militar, se não coloca se é uma coação física, se é uma coação moral, né, se é uma coação psicológica, não fala. Então, coloca de maneira genérica. O que é uma coação irresistível? O cara coloca a arma na sua cabeça e fala assim, você tem que matar aquela pessoa. Ou seja, existe uma coação, um constrangimento, uma intimidação, né? Então, se você vai lá e mata aquela pessoa, você vai responder criminalmente? Não, você não vai ser punido. Tem essa excludente da culpabilidade, não tem a culpabilidade, porque ali, não tinha como você deixar de praticar aquela situação, senão você iria morrer. Ou às vezes a sua família também estava lá com tomada de refém, poderia morrer. Então, inexigibilidade de conduta diversa. Não tinha como você deixar de tomar essa atitude, esse comportamento, senão também poderia ter consequências negativas à sua vida. Então, tá correto, você não é culpado no caso em tela, tá joia? Letra B. Vamos ver a C e D. Nos crimes que há violação do dever militar, o agente pode invocar coação irresistível. Gente, lá na regra do Código Penal Militar, quando há violação do direito militar, a regra não pode invocar coação irresistível, né? Aí nós temos a decisão, por exemplo, lá, como caráter excepcional, a coação irresistível física, né? Se o cara lá estiver lá ameaçando a sua própria integridade física, aí você pode alegar coação irresistível? Pode, né? Mesmo que trata do crime quando haja violação do dever militar. Mas a regra, quando a gente, ele não pode invocar a coação irresistível como regra, né? Nos crimes que há violação do dever militar. É a regra. Então, uma sede de prova, gente, para aprender a fazer questão de prova, você tem que saber a regra e a exceção. Quando ele coloca só a regra, né? Quando eles colocam só a regra, tem que tomar cuidado para que eles não colocam a exceção como errada. Então, no crime que há violação do dever militar, o agente pode invocar, né, coação irresistível. Não, ele não pode invocar, Aí, exceto, por exemplo, uma coação irresistível física, né, tá igual o Código Penal Militar. Então, tá vendo? Tem que treinar mesmo para tomar cuidado com as pegadinhas. D. Não responde pelo crime o autor da coação ou da ordem, responde somente quem pratica o fato, não. Responde todo mundo, né? Responde o crime, tanto o autor da coação, tanto aquele que deu a ordem, né? Então, aqui no caso, vai responder, né? Responde os dois. A joia é letra B, né? Não é culpado se houver coação irresistível. Vamos lá, 11. Constitui o crime de violação de sigilo funcional o fato de revelar fato que tenha ciência em razão do cargo ou função, que deve permanecer em segredo, ou facilitar a revelação em prejuízo da administração militar. Certo ou errado? Certo. Gente, lembra que nós falamos? Se você trabalha, por exemplo, um militar trabalha no sistema de inteligência, ele vai lá, o que ele faz? Ele pega o documento que aquele ali que não foi publicado em boletim geral, né, BGPM, ou Diário Oficial do Estado,
tira uma foto e divulga em grupos, né? O que ele faz? Ele está divulgando aquilo ali sem autorização, né? Ele está divulgando aquilo ali e ainda está sigiloso. Se o documento ele ainda não tornou-se público, ele é um documento sigiloso, né? Até que essa autoridade competente assine o documento e seja publicado no órgão oficial, ele é documento sigiloso. Então, violou o sigilo funcional, que você lá, o fato de revelar fato que tenha ciência em razão do cargo, ou seja, você trabalha na seção de inteligência, trabalha na seção de recursos humanos e divulga aquele documento, não pode. Ou, e que deve permanecer em segredo. Ou facilitar a revelação. Lembra que eu falei com você? Deixa o computador aberto, né? Deixa o computador aberto para que o outro vá lá e pegue aquela informação. Responde também por esse crime de violação de sigilo funcional. Bacana? Então, está correta essa questão. 12. Configura o crime de omissão de lealdade militar. Olha lá. O ato de que incitar a desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar. Vamos ver. B. Fazer, né, apologia de fato que a lei militar considera crime, ou do autor do mesmo em lugar sujeito à administração militar, né? Vamos ver. Apologia, nós temos uma conduta, né? Típica. Recusar obedecer à ordem do superior a respeito de matéria de serviço. Olha lá. D. Deixar o militar de levar ao conhecimento superior motim ou revolta, né? De cuja preparação teve notícia, ou estando presente ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo. E aí, pessoal? Olha os verbos, né? O verbo da letra A eu falo incitar, né? Aquela coisa de fomentar, né? De impulsionar a desobediência. Então, no caso, eu tiro fora. Fazer apologia, nós temos multiplicidade própria. E recusar obedecer, eu tenho a situação aí do motim. Se eu tenho ele a recusar obedecer de maneira individual, eu tenho o crime 163, recuso de obediência. Se eu tenho uma recusa coletiva, 2 ou mais, nós temos aí um motim, se vier armado, revolta. Então, letra D, omissão da lealdade, ou seja, deixou o militar de levar ao conhecimento superior, o motim é revolta de cuja preparação teve notícia, ou estando presente, ato criminoso, não usar os meios para alcançar de impedido. Então, ele tem que levar ao conhecimento, né? E lembrando, nós falamos, né, na aula anterior, no bloco anterior, se chegar a realizar o ato, né, mesmo que o militar tenha levado conhecimento, aquele não vai fazer efeito. Se o motim, a revolta já tiver acontecido, né, não vai fazer efeitos quando ele levar o conhecimento da autoridade competente, vai responder da mesma forma. 13. Levando em consideração os instrumentos ministrados, bem como o Código Penal Militar, marque o que se pede. Olha lá. Ocorrerá o crime de deserção quando se ausentar-se um militar, sem licença, da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Isso nós já vimos, né? Está tanto previsto no EMEG, no Código de Ética, no Código Penal Militar, no Código de Processo Penal, todo mundo fala sobre a deserção, né? Então, ausentou-se ali por mais de 8 dias, 0 hora do 9º dia, um segundo 9º dia, já configura a deserção. Lembrando que nós temos o dia da graça, que é aquele dia que não é contado, tá joia? Vamos lá. Além dessa hipótese, o Código Penal Militar traz outras formas assimiladas à deserção. Assinar a alternativa que apresenta corretamente uma dessas formas. Ou seja, formas semelhantes, né? Ali fala assimiladas são formas que também têm a punibilidade como se fosse a deserção. Vamos ver lá. Então, o que está pedindo? Está pedindo, então, que apresenta corretamente, tá, gente? Aqui, ó. É isso aqui interessante, você sempre dá uma olhada, grifar, né? O que eles estão querendo aqui, ó? Eles estão querendo a incorreta, eles estão querendo a correta, então é sempre bom grifar o que está pedindo a norma. Põe lá, marca com a caneta aqui, sublinha, né? Circula e vai, né? Escolha uma. Vamos lá, vamos ver então qual que é semelhante à deserção. Incorre em deserção militar que, tendo cumprido a pena, deixa de apresentar-se dentro do prazo de 72 horas. Não, nós não temos essa situação, nem de prazo, nem de pena, né? Nem da pena, nem do prazo, 72 horas. Nós temos situação de 8 dias em outras situações, né? Acima de 8 dias em outras situações. Incorre em deserção o militar que deixa de apresentar-se à autoridade competente dentro do prazo de 5 dias, pessoal. Não, lembrando que o prazo sempre é o mesmo, né? 8 dias. Olha lá, contados, total, nem vou continuar. Então, da mesma forma, mesmo prazo, sempre 8 dias. Incorre na deserção, né? O militar que dispensar temporariamente da incorporação, desde de apresentar-se decorrido o prazo de licenciamento. Não, aqui não tem essa situação da incorporação, nem no caso das Forças Armadas, que no caso da incorporação não tem essa previsibilidade mais, inclusive, isso aqui nem foi recepcionado pela Constituição de 88, a situação da incorporação a gente tinha até, inclusive, né, no EMEG, a situação da incorporação, mas isso foi antes da Carta de 88, da nossa Constituição. A incorporação não foi recepcionada pela Constituição de 88. Vamos ver a letra D.
Incorre em deserção o militar que consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando simulação incapacidade. Aqui é o único caso que o Código Penal Militar traz a ideia de sem ser prazo de 8 dias. Aqui configura, então, a deserção. Olha lá, o militar que consegue exclusão do serviço ativo, olha só, ele consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade. Isso aqui, gente, é bem antigo, né? A gente sabe que o nosso código é muito antigo. Tem essa previsibilidade aqui no Código Penal Militar, tá joia? Então, nossa resposta aí é letra D. Letra D. Isso é a letra da lei mesmo, né? A letra da lei mesmo, né? Vamos lá, 14. Um soldado da Polícia Militar fazia patrulhamento em via pública quando se deparou com uma pessoa que parecia portar drogas. Gente, lembrando que a lei de tóxicos, vocês vão ter aula aí, né? Vão ter a prova. A lei de entorpecentes, a 11.343, 2006, o artigo 28, o crime, só para a gente relembrar, o crime configura, não é usar droga, né? Usar droga não é crime. Isso é questões, né, de saúde pública. A OMS delimitou isso, né? O Mundial da Saúde, né? O uso de droga não é crime. O portar para consigo, o uso, né, no caráter individual, ou aquele compartilhamento, né, para que use de maneira coletiva, para festejar, quermesses, festas, né? O artigo 28 ou 33, no caso, desse uso coletivo, sem aquela finalidade, aquela intenção de venda, né, no caso em tela, configura o crime. Então, e lembrando que também o porte de drogas é crime, né? Muita gente fala que houve, né, a descriminalização, não, né? O crime continua sendo crime do artigo 28, na verdade, houve uma despenalização. Nós temos aí penas privativas de liberdade, que é o cerceamento de desvio, substituível por penas restritivas do direito, por exemplo, chamamento de atenção pelo juiz, advertência e participação de cursos. Isso está a partir lá do artigo 28 da 11.343. Então, lembrando que o portar drogas configura crime ainda, né? Houve, na verdade, uma despenalização. Substituiu as penas privativas de liberdade, né? O cerceamento do direito de vir, ficar, permanecer, estar, o direito da locomoção, afastou o direito às privativas de liberdade e trouxe lá as penas restritivas de direito, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade, chamamento de atenção pelo magistrado e participação de curso. Tá joia? Então, portar para consigo drogas configura ainda crime do artigo 28. Então, lembrando sempre disso, a gente não coloca no boletim de ocorrência usar, o cara, nós pegamos o cidadão usando droga, usar não é crime, né? Qualquer advogado aí, ele consegue desqualificar, né? Então, relaxar a prisão pela prisão ser ilegal. Então, é portar para consigo a droga. Então, continuando o raciocínio. Quando se separou com a pessoa que parecia portar droga, ao aproximar-se para efetuar busca pessoal, artigo 244 do CPP, lembrando que é na prova, artigo 244, busca pessoal, independerá de mandado, quando houver fundada suspeita, que a pessoa esteja portando consigo materiais ilícitos, né, busca pessoal. O abordado correu para evitar a prisão, né, prisão nós sabemos aí, né, aí eu fazendo os recortes, né, prisão, artigo 302 do Código de Processo Penal, combinado com 244 do Código de Processo Penal Militar, é o flagrante delito, é o flagrante, né. Então, o abordado, correu para evitar a prisão, momento em que o soldado efetuou os disparos com a arma de fogo da corporação para impedir a fuga, com isso provocando a morte do civil. Com base na situação descrita e considerando que o Código Penal Militar prevê, a conduta de matar alguém corresponde ao crime de homicídio simples, assinale a alternativa correta. Olha que interessante, gente, vamos fazer essa análise epistemológica primeiro. Então, o militar nosso aqui, que ele está fazendo? Patrulhamento, tranquilo, deparou com a pessoa portando drogas, aproximar para efetuar a busca, o abordado correu, ou seja, ele evadiu do local, né? Aqui no caso, ele é um resistente passivo, ele correu, não agrediu o policial, não é um resistente ativo, ele é um resistente passivo. O que é um resistente passivo? Ele foge. Momento em que o soldado efetuou o disparo, peraí. Então, se o cidadão infrator, o criminoso, o vagabundo, está correndo, o militar dispara a arma de fogo nas costas, por exemplo, do abordado, né? Do cidadão infrator. Isso configura legítima defesa? Não. Você não está referindo justa agressão ao iminente, não, para neutralizar o cidadão criminoso, não. Ali ele vai responder o quê? Por homicídio. Então, olha lá, efetuou o disparo com arma de fogo da corporação para impedir. E outra coisa importante, o militar está de serviço? Tá. O militar está de serviço e está no estrito cumprimento do dever legal, ou mesmo se ele não tivesse de serviço, se ele agir em razão da função, é como se ele estivesse de serviço. Aí, no caso inteiro, ele vai responder o quê? Artigo 205, lá do Código Penal Militar, o homicídio, né? Ele vai responder. Então, é um crime doloso, vamos lembrar, é um crime doloso praticado por militar contra civil.
Vamos relembrar. Então, se um crime doloso praticado por militar contra civil, eu entro na exceção do Código Penal Militar, no seu artigo 9º, parágrafo 1º. O que fala o artigo 9º, parágrafo 1º? Nos casos dos crimes dolosos praticados por militar contra civil, isso vai cair na tua prova, sem sombra de dúvida, cai na prova todo ano, cai, né? Sempre cai. Crime doloso praticado por militar contra civil vai ser de competência do tribunal do júri. Cabe à Justiça Comum, né, processar e julgar, tribunal do júri. Lembrando que quem investiga somos nós, Autoridade de Polícia Judiciária Militar, Inquérito Policial Militar. Artigo 9º, parágrafo 1º, combinado com o artigo 82, parágrafo 2º do Código de Processo Penal Militar. Então, diante disso, quem investiga somos nós, IPM, mas quem processa é o tribunal do júri. Vamos ver? Vamos ver. Letra A. A conduta do soldado não caracteriza crime militar. Opa! Já errado. Crime militar. B. A conduta do soldado caracteriza crime militar, contudo, por se tratar de crime doloso praticado contra a vida de civil, o julgamento ocorrerá na Justiça Comum, certa questão. Aqui, mais certo ainda, gente, tinha que colocar o quê? Tribunal do júri, né? Mas o Tribunal do júri faz parte da Justiça Comum. Vamos ver a letra C. Apesar de o ato praticado pelo soldado não ser crime militar, opa, não vou nem continuar, é crime militar. D. A conduta praticada pelo soldado não é crime militar, opa, também já está errado. Não. Letra B. Letra B é a nossa resposta. Gente, lembrando, esta questão cai em todas as provas. Esta questão cai em todas as provas. Então, tem que saber isso mesmo. Tá joia? A questão número 15. Considerando o que prevê no Código Penal Militar, marque a alternativa correta. Para que o crime militar de desrespeito superior seja configurado, né, a lei penal militar exige que o autor o pratique diante do outro militar, desde que também seja superior hierárquico. Gente, quando há o desrespeito superior, exige o quê? Que seja a presença de outro militar. Não determina, né? Não dispõe se vai ser superior, se é subordinado, né? Se é civil, né? Aqui tem que estar diante de outro militar. Vamos ver a letra B. Para que o crime militar de desrespeito superior seja configurado, a lei penal militar exige que o agente o pratique diante de outro militar. Esta é a nossa questão, né? Esta é a nossa questão. Vamos ver a C. Para que o crime militar de desrespeito superior seja configurado, a lei penal exige o autor pratique diante do militar que deve ser um superior hierárquico ou se do mesmo pós-graduação mais antigo. Não tem essa exigência não, tem que ser somente outro militar. D. Para que o crime militar de desrespeito superior seja configurado, a lei penal militar exige que o agente o pratique diante de qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa, é qualquer outro militar. Porque se for civil, não configura desrespeito superior, desrespeito militar, né? Desrespeito a superior, na verdade, né? Então, no caso em tela, gente, não é diante de qualquer pessoa, é diante de militar, né? Bacana. Então, nossa resposta é letra B, né? É letra B. Beleza? Vamos lá. 16. Marca a alternativa correta. O militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre o outro de imposto de graduação, não é considerado superior por efeito da aplicação da lei penal. Errado, né? Se ele tem a função, em virtude da função a qual ele exerce, mesmo que seja outro posto de igual posto de graduação, ele sim é considerado superior. Lembra que nós falamos da lei delegada 74, só lembrar disso aí. Não está errado, é superior sim. B. O militar da reserva reformado não pratica crime militar, pois está desobrigado de todas as responsabilidades. Não, gente, ele mantém todas as responsabilidades e prerrogativas, né? Tanto o militar da reserva e o reformado. Lembrando que no caso do Código de Ética, o reformado não se aplica, né? E o reserva, por força do artigo 92, combinado com o artigo 13, 2, 3 e 6, aplica ele somente 3 casos. O mapa falou que é só 2, né? Mas o reformado não se aplica ao Código de Ética, aplica sim, né, ao Código Penal Militar, os dois, tanto a reserva quanto o reformado, ou seja, os veteranos. C. Para a configuração do crime de recurso de obediência, a ordem não precisa estar relacionada à matéria de serviço, tampouco ao dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Errado, né? Tem que estar, sim, né, relacionada à matéria de serviço, tampouco, e também ao dever imposto por lei, regulamento ou instrução. Não está errado. Tem, sim, estar relacionado a essas atividades. D.
O militar da reserva informado, empregado na administração militar, equipara-se ao militar na situação de atividade por efeito da aplicação da lei penal militar. Correto, né? Correto. Lembrando que o reformado, nós já falamos, ele não tem obrigatoriedade de voltar. O militar da reserva tem. Ou ele volta de maneira voluntária, ou de maneira volitiva, né, voluntária, ou de maneira compulsória. Está previsto no Enem. Caso haja uma calamidade ou uma grave perturbação da ordem, o comandante-geral pode determinar que ele retorne. Tá joia? Então está correta a letra D. Letra D. Vamos lá, continuando. Conforme prevê o artigo 149, caracteriza o crime de motim militares que... Olha lá, então vamos ver o que é o motim. Vamos ver, olha de baixo para cima, gente. Reunirem-se armados. Espera aí. Se eu falo de militares estar armados, eu tenho ali a qualidade de militares e a qualidade de militar estar armado. Então, se está armado, já nem vou continuar. Porque ele configura o quê? Já revolta, né? B. Publicar sem licença ato de documento oficial ou criticar publicamente ato superior ou assunto atinente à disciplina, ou ato de qualquer resolução de governo. Não. Isso aí é publicação indevida, né? Artigo 66 do Código Penal Militar. Não configura também o crime de motim. Oporem-se à execução de ordem legal mediante a ameaça ou violência ao executor ou a quem esteja prestando auxílio, né? Também não configura o crime de motim, né? Opõe-se à execução de ato legal mediante a ameaça, violência ao executor ou quem estiver, não tem esse crime, não tem. A. Reunirem-se agindo contra a ordem recebida de superior ou negando a cumpri-la, né? Aqui configura o crime de motim. Então, reunirem-se contra a ordem recebida de superior ou negando a cumpri-la. Lembrando, reunirem-se. Quando eu falo reunirem-se, eu tenho plural. Eu tenho a situação aí da duplicidade de agentes. Eu tenho um concurso de agentes. Eu tenho, no mínimo, 2 ou mais militares. Se eu tiver um só, configura, no caso, a recusa de obediência, né? Do artigo 163 do Código Penal Militar. Se eu tiver um militar só, é o artigo 63, recusa de obediência. Se eu tenho 2 ou mais, eu tenho o crime de motim. Então, letra A. 18. A conduta de apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo proveito próprio à lei, é especificado no artigo 303 do Código Penal Militar, caracteriza o crime de quê? Gente, olha lá no que nós falamos na aula de hoje, né? No bloco anterior. Apropriar-se, né? Inverter o ânimos da posse, né? O dinheiro ou o bem é da administração. O que você faz? Não, peraí, agora esse celular aqui, esse computador, essa viatura descaracterizada agora é minha. Você está invertendo o ânimos da posse. Então, você está apropriando ou desviando os 2 elementares do tipo criminal, apropriar e desviar. Que crime é esse, professor? É furto? Não. O furto é a subtração, né? É o peculato culposo, por agir por negligência, perícia e prudência? Não. É a concussão? Não. A concussão significa o quê? A exigência. Então, nós temos chamado aí peculato apropriação. Bacana? O furto simples não é, né? Não é a subtração de coisa bem imóvel alheia. O peculato culposo não tem a situação da culpa, né? E a concussão é a exigência, né? É a exigência. Qual delito o militar comete? Delito militar comete o comandante de guarnição, viatura policial, que nega cumprimento da ordem direta do oficial CPU para a realização de uma blitz. Gente, aqui no caso em tela, ele está negando. Ele negou o cumprimento da ordem, ou seja, foi uma negação, foi uma negativa direta. Ele negou o cumprimento, né? Se ele tivesse tido essa ordem, chegar lá e não cumprisse, aí tudo bem, poderia ser a desobediência. Mas aqui no caso em tela, ele se negou, ou seja, foi uma negativa ali direta. Então, nós temos ali oposição à ordem? Não. Desídia? Desídia não tem. Desídia é transgressão disciplinar. Motim? Não é. É a recusa de obediência. Recusa de obediência. Houve uma negativa ali direta. Então, ele negou-se cumprir a ordem do CPU. Então, no caso dela, é o crime de recusa de obediência. Bacana? 20. Em relação ao Código Penal Militar, é correto afirmar? Então, está pedindo a correta. Se você está pedindo a correta, eu tenho uma correta e 3 incorretas. Está pedindo, então, uma só. Então, a correta. Vamos lá, vamos achar. Letra A. O militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre o outro de igual posto de graduação, considera superior por efeito da aplicação da lei penal militar. Tá vendo, gente, que a questão está se repetindo, mas isso é tudo questão de prova, tá? Tudo questão de prova e de trabalhos, né?
Então, o militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre o outro de igual posto de graduação, considera-se, para efeito de aplicação da lei penal, certinho, né? Correto. Essa é a nossa questão. Vamos ver as outras, vamos corrigir as outras. B. Se a ordem superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso ou há excesso nos atos ou na forma de execução, não se pune o inferior ou subordinado. Pune sim, né? Se no caso, se o inferior ou subordinado, né? A palavra correta hoje é subordinado, ele tem conhecimento daquele ato é criminoso, que ele está praticando, ou se tiver excesso, né? Vai ter punição sim, tanto aquele que deu a ordem, quanto aquele que cumpriu, né? Então, tá errada a questão. C. Nos crimes que há violação do dever militar, o agente pode invocar coação irresistível. Nós vimos que a regra não, né? Ele não pode invocar, exceto na situação, por exemplo, lá da coação irresistível física, né? Aí, no caso, tá errado a questão. Ele não pode invocar, é a regra, né? É a regra. Deveria ter na regra como exceção. D. É culpado quem comete o crime sob coação irresistível ou que ele tenha suprido ou que lhe suprima a faculdade de agir segundo a própria vontade. Ou seja, inexigibilidade de conduta diversa. Não, ele não é culpado. O cara põe a arma na sua cabeça e falou, você lá cometeu um assalto. Você vai cometer um assalto, só o cara mata a sua esposa ou te mata. Ou seja, inexigibilidade não tem como se exigir uma conduta diversa. Então, você não é culpado. Não é culpado. Então, está errada a questão. Letra A nossa questão. 21. Conforme o Código Penal Militar, podemos afirmar que as assertivas abaixo estão corretas, exceto, olha lá. Então, o que está pedindo aqui, pessoal? Está pedindo a incorreta. Então, todas, está querendo dizer que todas estão corretas, exceto uma. Bacana? Então, vamos ver qual que está errado. Vamos achar. Olha lá. Letra A. O militar da reserva informado, empregado na administração, equipara-se ao militar em situação de atividade para efeito da aplicação de penal? Sim, nós já vimos, né? Crime militar por extensão são aqueles crimes previstos exclusivamente na legislação penal comum, ou seja, no Código Penal e na legislação extravagante? Correto. Professor, que crimes são esses por extensão? São aqueles crimes que nós falamos, pessoal, da Lei 13.491/2019, que agora alterou o Código Penal Militar. Aquele militar que comete a 13.869, a nova lei de abuso de autoridade, comete a 9455 de 97, tortura, comete a 10.826, desarmamento, a 11.340, Maria da Penha, 11.343, toxos, a 10.741, Estatuto do Idoso, a 13.156, 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 77.1689, a Lei de Racismo, ou seja, qualquer legislação extravagante ou o Código Penal, se o militar tiver de serviço ou agindo em razão da função, é crime por extensão. Nós chamamos crime militar por extensão, né? Então, nós tivemos essa alteração do pacote aí, ó, da Lei 13.491/2017, que alterou o Código Penal Militar. Então, essa assertiva está correta, está correta. Letra C. Crime impropriamente militar. Vejamos. O crime militar impróprio são aqueles crimes que só podem ser cometidos por civil. Opa! Gente, esse não é o conceito. Crime impropriamente militar, gente, é aquele que tem tanta conduta amoldada no Código Penal Militar, também na legislação extravagante. Por exemplo, aí nós temos aí o homicídio. O homicídio está previsto lá no 205, né, do Código Penal Militar e no 121 do Código Penal Comum, ou seja, tanto no Código Penal Militar, tanto no Código Penal Comum, né? Não é só cometido por civil, não. No caso em tela aí, ó, nem é cometido por civil, né? Na verdade, aí é cometido por militar, mas só que tem essa abrangência também na esfera comum, né? Então, tá errada essa questão. D. Crime provavelmente militar é o delito que está tipificado exclusivamente no Código Penal Militar. Aí, beleza, certinho. E somente pode ser cometido por militar, com exceção do crime de submissão, cujo sujeito ativo somente pode ser o civil. Aí, certinho. Por quê? O crime provavelmente militar, gente, somente a conduta está moldada aonde? No Código Penal Militar. E somente é cometido por militar. Tem exceção, professor? Tem. Nós sempre citou o exemplo aí da submissão do artigo 187 do Código Penal Militar. É aquele civil que não se apresenta, né? O conscrito, né? Aos 18 anos, ele é obrigatório a se apresentar e não se apresentou. Então, é a insubmissão. Então, ele responde a um crime propriamente militar. Então, lembrando, gente, o crime propriamente militar, cuja conduta está moldada somente no Código Penal Militar,
E no caso, somente militar ele comete. Lembrando, gente, que a submissão ele vai responder pela Justiça Militar da União. A nível estadual, o civil não comete crime militar, tá? Ele não responde na seara militar. O civil, ele responde na seara comum. Aonde está isso, professor? Artigo 124 e 125, para 4º e 5º da Constituição Federal. O artigo 124 fala que a Justiça Militar da União julga os crimes militares, ou seja, crime militar, que tanto pode ser cometido como militar quanto civil, como civil. Isso é a Justiça Militar da União. Quando eu trato da Justiça Estadual, artigo 125, parágrafo 4º da nossa Constituição estabelece que lá a Justiça Militar dos Estados, do Estado, né, irão julgar os militares. Então, os civis não são processados, julgados na Justiça Castrense, militar estadual. No caso de tela, somente os militares que cometem crime militar é julgado na Justiça do Estado. A União não, a União julga civil. No nosso caso, o civil não é julgado. Mas por força de onde? Por força da Constituição. Artigo 124, que trata da Justiça Militar da União, e artigo 125, parágrafo 4º da nossa Constituição do Estado de Minas Gerais. Tá joia? Fala, meu irmão. No caso, esse crime de insubmissão que seria, e no caso o civil que cometeu isso no âmbito estadual, ele seria julgado na justiça comum, mas pelo que ficar no CPM ou outro, né? Ou seria uma outra. Meu brother, a insubmissão, em nenhum momento, ele é julgado pelo Estado, porque é uma previsão constitucional que ele tem que se apresentar às Forças Armadas, né? A Marinha, Exército ou Aeronáutica. A insubmissão é quando ele deixa de se apresentar em uma dessas Forças Armadas. Quando ele completa 18 anos, ou ele se apresenta na Marinha, ou no Exército, ou na Aeronáutica. Então, em nenhum momento, ele vai ter essa situação em âmbito estadual, porque é um crime, no caso, de uma desobediência federal, né? Que a insubmissão, o conscrito, ele não apresenta a Polícia Militar, né? Ele tem que se apresentar às Forças Armadas. Bacana, meu irmão? Sucesso? Esse é o único crime militar que civil pode cometer. Positivo? Nós temos essa ideia. Agora, tem doutrinas, eu não quero adentrar para não trazer uma confusão, porque tem doutrina que diverge um pouco disso aí, né? O Renato Brasileiro, o doutor, alguns juízes do Tribunal de Justiça lá do Rio Grande do Sul, nós temos algumas divergências, sabe? Mas não vou adentrar nisso não, senão vou trazer mais confusão do que esclarecimento. Mas a ideia é essa. Beleza, meu irmão? Para não atrapalhar, às vezes até atrapalha se eu trazer um pouco mais de doutrina. Então, eu tenho que tomar até com esse cuidado. Entendeu? Mas questão da submissão, ele comete esse crime militar quando ele deixa de apresentar as Forças Armadas, tá joia? Lembrando que a submissão às Forças Armadas. Não apresentou a Polícia Militar, a gente não tem isso, né? Só depende da situação, só é uma situação de guerra, né? Tem outra situação aqui, eu imagino que não vai ser cobrado na prova, mas é só para não ficar a dúvida. No caso dos militares em tempo de guerra, civil também comete, né? Todos, no caso. Não, com certeza, sem sombra de dúvida. Na situação de guerra, meu filho, aí nós temos aí uma parte só para o Código Penal, só para tratar dessa situação, entendeu? Mas é uma situação beligerante, né? Uma situação aí das Forças Armadas. Aí a gente entra como força auxiliar do Exército, que ainda tem previsão, né? No artigo 142 da Constituição Federal. Vamos lá, continuando. Questão 22. Conforme estudado e conforme o Código Penal Militar, considera assertivo. Vamos lá, galera. Há um consenso de um crime doloso contra a vida praticado por policiais militares, mesmo que em serviço, é de competência do Tribunal do Júri, né? Órgão colegiado da Justiça Comum. Olha aí, gente. Olha a primeira informação. Há um consenso de que o crime doloso, olha lá, contra a vida praticado por policiais, praticado por policiais, mesmo em serviço, é de competência do júri. Órgão colegiado da Justiça Comum. Certinho esse raciocínio, certinho. Até aí tranquilo. Está previsto aonde, professor? Artigo 9º, parágrafo 1º do Código Penal Militar. Vamos continuar. Contudo, em determinadas situações, quando cometidos por militares das Forças Armadas, serão de competência da Justiça Militar da União. E aí, pessoal, certa ou errada a questão? Certinha a questão, porque
Artigo 9º, parágrafo 1º. Nós temos aí a situação, das polícias militares e corpos de bombeiros militares, no caso de crime doloso praticado por militar contra civil, vai ao júri, vai ao tribunal do júri, certinho, justiça comum. Agora, artigo 9º, parágrafo 2º, no caso em tela de crime doloso praticado por militares, Marinha e Exército Aeronáutico, nas questões relacionadas a cumprimento de ordem do presidente da República, lei da garantia da ordem pública, tem várias situações elencadas no parágrafo 2º. Serão de competência da Justiça Militar da União. Então, gente, olha que interessante, nós temos uma celeuma aqui. Nós temos um caráter paradoxal. Nós temos um caráter totalmente antagônico. O militar estadual, ele responde no júri. O militar da União responde na Justiça Militar da União, a Justiça Castrense. Nós temos um caráter dicotomial paradoxal. Então, isso aqui, gente, é importante demais para a sua prova. Policiais militares, corpos de bombeiros militares, crime doloso praticado por militar contra civil, homicídio, tribunal do júri. Forças Armadas, militares das Forças Armadas, doloso contra a vida, contra civil, Justiça Militar da União. Então, nós somos totalmente diferentes as questões de competência. No militar do Estado, compete a Justiça Comum, Tribunal do Júri. Se é militar das Forças Armadas, mitiga, afasta a competência da Justiça Comum, do Júri, e é de competência da Justiça Militar da União. Temos isso aí, que todos os concursos, todas as provas cobram essas particularidades. Tá joia? Então, tá certa essa questão, importante demais para o nosso estudo. Tá joia? Vamos lá. Ó, aí, pessoal, finalizamos, então, esse estudo de grande importância, de grande relevância para a sua prova. Agradeço a todos que permaneceram até o final. Um grande abraço e até a próxima aula. Tá joia? Abraço a todos.